Boa noite! Começa agora mais uma edição do programa XY. Eu sou Melina Gomes e convido você para acompanhar o nosso bate-papo de hoje, que é sobre a sexualidade. Hoje vamos falar sobre as pessoas que se automedicam utilizando estimulantes sexuais e métodos contraceptivos. Quem irá esclarecer para nós é a ginecologista e obstetra, doutora Regina Barreto. Olá, doutora, tudo bem? Boa noite, Melina, tudo bem? Doutora, você pode explicar para a gente o que é os estimulantes sexuais? Estimulante sexual é qualquer substância que faça com que a pessoa tenha um melhor desempenho físico e psicológico. Mas existe muito folclore em torno disso. Muitas coisas são ditas estimulantes que, na verdade, não funcionam bem assim. Elas repõem substâncias que o organismo precisa. Então, poucas coisas são atuam de fato na sexualidade exclusivamente. A maioria atua como uma estimulação global do organismo, dando mais energia, mais disposição. Bom, para a gente entender um pouquinho mais, nós vamos assistir a reportagem de William Azap, para esclarecer um pouquinho mais sobre o uso dos estimulantes sexuais. Não é novidade para alguém que o uso de medicamentos para um melhor desempenho sexual, sem prescrição médica, pode trazer graves danos para a saúde. Segundo essa farmacêutica, nos finais de semana aumenta a procura por estimulante sexual. Com frequência, diariamente há essa procura aqui. Os homens são os mais afetados ao fazerem esse tipo de uso de medicamentos. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, no país, 29% dos homens tomam esse tipo de estimulante sexual. 62% nunca consultaram um médico. O público que mais procura por esse tipo de medicamento é os adolescentes e idosos. O perfil é idoso e adolescente, mas só sai com prescrição médica e com todos os cuidados possíveis. Esse médico esclarece que muitas vezes os problemas relacionados ao desempenho sexual podem ser resolvidos com tratamento psicológico, que os remédios são uma opção posterior caso o incômodo não seja solucionado com as sessões de psicoterapia. Sabendo que impotência sexual tem uma grande gama de patologias, né? Você tem a própria perda de ereção ou então também a ejaculação precoce. Então, para cada problema, vai ter um tratamento específico, passando para medicamentos, às vezes pode ter cirurgia e às vezes a necessidade de psicoterapia. Então, depende do problema que a pessoa tem, vai ser o tipo de tratamento que ela vai ter que fazer. Ele alerta ainda sobre os riscos de tomar medicamentos para estímulo sexual sem prescrição médica. Todo medicamento tem o efeito bom e o efeito colateral. Quando você vai pensar em prescrever um medicamento, você sabe o efeito colateral que ele tem. Só que você sabe também que você vai ter que fazer uma prescrição para ele ter um efeito benéfico. E você tem que colocar isso numa balança. O efeito benéfico tem que ser mais pesado do que o efeito colateral. Então a automedicação é sempre muito perigosa. Doutor, explica melhor pra gente quais são os impactos que um estimulante sexual pode causar no corpo, como por exemplo o Viagra. Dependendo da pessoa, se ela não tiver passado por uma consulta médica, ela pode estar fazendo uma grande bobagem consigo mesma, porque como toda substância tem contraindicações para determinadas pessoas. Então a melhor pessoa para aconselhar um paciente a usar ou não o remédio em questão é o médico que o acompanha, que conhece o metabolismo, que conhece outras medicações que ele eventualmente esteja fazendo uso, conhece se ele tem outras patologias ou não. Não convém fazer uso de nenhum medicamento desse tipo ao bel prazer, aleatoriamente. O risco é muito grande de fazer mais mal que bem. Entendi. Quais são os medicamentos ou as causas orgânicas que podem provocar a perda ou a diminuição da libido? A libido é uma função humana que tem um componente físico e um componente psíquico muito grande. Então, causas tanto podem ser as orgânicas, as físicas, quanto as emocionais, ou ambas na mesma pessoa. Então, para que a gente possa abordar uma pessoa e ajudá-la de verdade, é preciso que a gente compreenda, diagnostique perfeitamente naquela pessoa onde está o foco, onde podem estar mais que um foco, pode haver vários focos de problema, e atacar naqueles focos específicos, o que torna a resposta pessoal para cada caso. Não dá para eu arrumar para você uma resposta generalizada que caiba em todo mundo. Como, por exemplo, as mulheres que entram na menopausa, nós sabemos que há uma falta dos hormônios ali. Sim.
Para estas mulheres, a reposição hormonal para aquelas que não têm contraindicação, porque mesmo para fazer a reposição hormonal da menopausa, é necessário saber se a pessoa não tem contraindicações, porque com qualquer medicamento ele tem benefícios e riscos. Nós acabamos de ouvir o depoimento do colega aí, é exatamente isso. Então é preciso pesar na balança risco-benefício e ver para que lado que a balança pende para saber se sim ou se não. Mesmo a reposição hormonal, existem contraindicações absolutas, relativas, e aquelas pessoas que por uma série de razões não devem e não podem usar. Aquelas que está bem indicado, sim, vai fazer bom resultado. Então tem que fazer uma criteriosa escolha do paciente, não é como de qualquer jeito. Existe algum estimulante natural? Quais são eles? Estimulantes naturais, eu perguntei, brincando com alguém agora há pouco, o que é natural, né? Natural seria alguma coisa que não é químico? Eu costumo dizer que o melhor estimulante natural é um parceiro interessado, né? Interessante e interessado. É o melhor estimulante natural possível esse. Fora isso, produtos e medicamentos vão depender se para aquela pessoa é necessário aquilo ali. Medicamento natural que seja, para alguém cujo problema é emocional, não vai adiantar nada. Porque ele é um produto químico que naquela pessoa não está fazendo não há necessidade. Então, para aquela pessoa que a causa principal é psicológica, a melhor abordagem é a psicológica, não é a química. E se de repente uma pessoa souber de um chazinho, um pó de guaraná que muita gente fala, pode naturalmente ou precisa de uma indicação de fazer exames para fazer esse uso? Não, essas coisas assim, como eu disse no começo, são estimulantes gerais. Eles não são estimulantes sexuais especificamente. Sim. Eles vão estimular o metabolismo da pessoa. Então ela vai ter mais ânimo, talvez mais prontidão. Se ela não tiver nenhum problema de saúde maior, se ela não for hipertensa, cardiopata, ela pode tomar. Agora, isso vai depender, como eu disse, de saber para quem e quando usar cada coisa, né? Não é uma coisa assim, liberada como água com açúcar. Não é água com açúcar. Então, é sempre importante buscar uma orientação médica. Isso é a base para dar certo qualquer coisa nessa área, é a orientação do médico assistente, que conhece, acompanha e sabe dos problemas todos daquele indivíduo. Entendi, doutora. Nós vamos continuar com você aqui e depois do intervalo nós voltamos com a nossa convidada ginecologista e obstetra, doutora Regina. A Folha Ruf comprovou a qualidade e agora o Guia do Estudante afirma: a UNOeste é a melhor universidade particular do Brasil na área de ciências biológicas e da terra. Isso é o resultado de constantes investimentos em pesquisas, corpo docente, infraestrutura completa, centro zootécnico, fazenda experimental e hospital veterinário. Escolha melhor e inscreva-se já. www.unoeste.br. UNOeste, o conhecimento te transforma. Voltamos agora com a nossa convidada, ginecologista e obstetra, doutora Regina. No primeiro bloco, nós falamos sobre estimulantes sexuais e agora nós vamos tratar de métodos contraceptivos. Doutora, qual que é o método contraceptivo mais procurado pelas pessoas? No mundo todo, o método mais usado é a pílula contraceptiva. É o método reversível mais usado no planeta todo. E é, portanto, mais o procurado. E a camisinha, ela substitui ou ela é melhor, não, ela é pior? Não, a camisinha é um complemento interessante, porque a pílula contraceptiva, ela só evita, ela só previne a gravidez, nada mais. Já a camisinha, ela previne as doenças sexualmente transmissíveis. Então, se uma pessoa quiser ter total segurança em todas as áreas, é interessante que ela use as duas coisas simultaneamente. Assim como, então, a pílula ela pode ter um risco também, como os estimulantes sexuais?
como qualquer medicação, a pílula também tem efeitos colaterais, pessoas que não toleram e contraindicações, como qualquer medicamento. A pílula é um medicamento também. Então, ela também merece ser, antes de iniciar o uso, ser feita uma avaliação médica na paciente, antes de iniciar o uso, para que ela seja ouvida toda a história dela, história de saúde, e também que ela seja examinada, que seja feito um exame para observar se há algum indício de contraindicação. Bom, nós vamos assistir agora uma reportagem da Natália Moura. Ela foi às ruas para saber o que as pessoas acham em relação à automedicação de métodos contraceptivos e os estimulantes sexuais. Vamos conferir? Estamos aqui no Calçadão para descobrir a opinião das pessoas sobre métodos contraceptivos e estimulantes sexuais. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Vamos conferir? Você faz uso de estimulante sexual? Não, nunca fiz. Não vou fazer, nunca na minha vida. Eu sou contra. Não, eu não faço. Mas eu conheço muitas pessoas que fazem. Olha, eu conheço colegas assim que falaram que usaram, assim, tomaram metade, assim, mas só por brincadeira, assim, mas nunca fiz uso, nem também não fiquei sabendo o resultado. Você faz uso de anticoncepcional? Sim, E você conhece mais alguém que faz? conheço sim. O que você acha das pessoas que fazem o uso desses medicamentos? Tem que tomar cuidado e procurar ajuda, porque às vezes fazem no momento por prazer e depois vem sérias consequências. Eu acho que se for por prescrição médica e foi recomendado, eu acho que vai ser bom para eles. As pessoas que querem fazer uso desses medicamentos devem procurar um médico para ter uma orientação mais adequada. Não deve se usar nenhum tipo de medicamento sem um acompanhamento médico. Essa é a minha opinião. Embora a Aline acredite que a melhor forma seja o natural, para ela o que vale é o amor e o respeito. Se a pessoa gosta, curte, prefere assim, é que ele se proteja, mas que na própria mente dele, que ele se cuide do parceiro ou a parceira. Que isso é mais prazeroso para ele, para a vida dele e futuramente também. Doutora, um dos métodos mais utilizados pelas pessoas é a pílula do dia seguinte. A gente sabe que ela é uma bomba de hormônios. É possível que ela cause ou contribua para a gravidez ectópica, que é aquela fora do útero? Sim. A pílula do dia seguinte, ela precisa ficar claro, em primeiro lugar, que ela é uma medicação de emergência. Ela não pode ser usada como o método contraceptivo daquele casal, de jeito nenhum. Se a pessoa tem um parceiro fixo e tem uma vida sexual regular, ela precisa usar um método regular e não um método de emergência, que é a pílula do dia seguinte. E como todos os outros medicamentos, ela também tem problemas. Ela tem uma dose hormonal importante o suficiente para fazer o efeito esperado, senão ela não faria o efeito esperado. Então, para ela ser capaz de fazer o que é proposto, ela precisa alterar um pouco, senão ela não faria. Não é para todo mundo que vai ser bom e também não é para se fazer isso com muita regularidade, isso é para as emergências. A questão de gravidez ectópica, ela é uma das coisas possíveis, mas não é a única. Existem muitas outras causas de gravidez ectópica. O que pode causar, por exemplo? Infecções repetidas, ginecológicas, uma série de uso de outros produtos que podem retardar a passagem do óvulo pela trompa e aí ele acaba ficando fecundado dentro da trompa e não consegue mais chegar no útero, se fixa ali e forma uma gravidez fora do útero, que é a ectópica. Então, tem uma série de causas que podem fazer isto. Portanto, não vamos crucificar também a pílula do dia seguinte como sendo a única culpada. Não, ela é uma das, mas não é a única. E também não deve ser usada com regularidade, como eu já disse. Sim, tem um mito aí, eu não sei se é um mito, se é uma verdade, a senhora pode confirmar com a gente se ela só pode ser utilizada 2 vezes ao ano. Não, também não é assim.
O metabolismo das pessoas é diferentíssimo uma da outra, né? Há pessoas com alta tolerância às medicações e outras não. Então isso, marcar assim com essa precisão toda que você quer é impossível. Na área da medicina, a matemática fica bem longe. Não é bem assim. O que importa é que é necessário ter consciência do uso. Isso eu acho que é o mais importante. Ela é um medicamento para ser usado em situação absolutamente de imprevisão. Tá? Se eu vou ter um coito previsto, eu não vou usar a pílula do dia seguinte. Se eu estou prevendo, eu vou usar um método melhor do que esse. Um preventivo e não um pós. Sim. Né? Vamos para outro método agora. Em relação ao DIU, qual que é o mais indicado pelos médicos? É o de cobre ou hormonal? Então, novamente, cada qual tem seu caso específico para o qual ele será melhor. Há pessoas que se dão muito bem com o DIU de hormônio e estão se beneficiando muito do uso dele. Outras não podem usar o DIU hormonal e precisarão, neste caso, utilizar o DIU de cobre, se for o caso de ser o DIU a solução possível. Você pode dar um exemplo para nós de diferença entre um e outro? O mecanismo de ação é diferente. A substância veiculada, sendo um hormônio, ele tem uma ação hormonal no organismo, local principal e uma pequena ação residual geral. Então, ele tem uma opção de efeitos a mais. O DIU de cobre, ele libera o íon cobre na cavidade uterina, de modo que ele tem uma ação muito localizada. Ele altera a mucocervical, altera a macrófaga. Eu não quero vir a aula de medicina aqui, que vai fazer uma confusão. Mas o que eu quero dizer é que o mecanismo de ação é absolutamente diferente dos dois DIUs. Então, a gente pode dizer que o DIU de hormônios, ele só retarda e o de cobre, ele trava. Não entendi isso. Ou não podemos... Retarda o quê? Retarda o processo da gravidez. Não, ele é contraceptivo. Contraceptivo. Ele evita a gravidez. Ele não é retarda, ele é contraceptivo. É um método contraceptivo. Existem também as pessoas que preferem não usar nenhum desses métodos. Sim. Elas vão por métodos comportamentais. Por Sim. exemplo, a tabelinha. Sim. O que a medicina fala sobre esses métodos? Os métodos comportamentais exigem que a biologia esteja muito regular para ele ter melhor eficiência. E mesmo em sendo com uma pessoa cuja biologia é muito regular, estatisticamente comparado com outros métodos, eles não são os melhores métodos em eficiência contraceptiva, né? O índice de falhas é um pouco maior do que os outros métodos medicamentosos, por exemplo, hormonais, por exemplo. E, portanto, os comportamentais são aqueles métodos assim, em que se a pessoa não tiver uma regulagem biológica muito precisa, ele vai ser bem mais falho ainda. E se a pessoa não for aquela pessoa que cuida muito bem de fazer o procedimento, se for a tabelinha, fazer a conta, se for o muco cervical, olhar o muco, se for a temperatura, pôr o termômetro diariamente, se não for uma pessoa metódica, vai falhar mais ainda. As pessoas usam mais para tentar engravidar do que para não tentar. São métodos que exigem disciplina. Então, para ficar mantendo essa disciplina a longo prazo, é difícil a pessoa conseguir muito tempo. Doutora, nós agradecemos a sua presença aqui conosco hoje, tá? Nós esclarecemos várias dúvidas, sei que ficou ainda muitas dúvidas, mas o nosso tempo está acabando e a gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo XY. Muito obrigada também, agradeço a você e a toda a equipe e o convite por estar aqui. Obrigada. Nós que agradecemos.